Tema de hoje: não deixe que o seu coração envelheça. Não deixe que o seu coração envelheça. Nós vamos fazer um estudo bíblico, continuando o estudo do domingo passado, onde estudamos sobre a vida de Salomão. Hoje nós vamos seguir sobre a vida de seu filho Roboão e a divisão do seu reino com Jeroboão. Os nomes são muito parecidos, por isso os nomes vão aparecer na tela de vez em quando, que assume o reinado quando o reino se dividiu em norte e sul. Salomão foi um sábio que perdeu a sabedoria. Nós estudamos isso aqui domingo passado. Era para ele ser um grande líder que marcaria a história por ter servido o seu povo. Aliás, começa a história do cara contando que ele teve um sonho. E nesse sonho ele pedia para Deus essa sabedoria para governar, e ali está a palavra, com equidade. E foi exatamente o que ele não fez. Porque os ricos se tornaram mais ricos, os pobres se tornaram mais pobres, cobrou altíssimos impostos, criou um mercado de luxo com as suas importações, e assim as grandes reformas de Salomão só se deram ali perto do seu distrito federal, e o demais do país, principalmente ao norte do país, foi completamente abandonado, causando uma revolta popular depois da morte de Salomão. E o que nós vemos é que, aqui eu já posso até entrar numa grande lição aqui para nós, é que muitos de nós, assim como Salomão, temos sonhos bem claros na nossa vida, e como Salomão, nesse sonho, Deus falava com ele, mas muita coisa não sai dos sonhos. Parece que morre nos sonhos. São sonhos que nunca vieram à realidade. Foi assim o de Salomão, pode ser assim o nosso também. Mas eu quero estudar um pouco de história com vocês, para que a gente tenha uma base maior do que nós estamos estudando e as lições que vamos trazer aqui. Nós estudamos então sobre esses erros de Salomão que causou uma divisão no seu reino. Após a morte de Salomão, ele teve 83,33% de índice de rejeição. Afinal de contas, foram 10 das 12 tribos que resolveram não seguir mais a dinastia ali de Salomão, no caso, seguindo seu filho. Na verdade, o que eles fizeram? O reino do norte, a parte do norte do país, fizeram uma grande reunião. Eles se organizaram e pediram para que tivessem uma audiência com o filho de Salomão para constituí-lo ou não rei sobre toda a nação. E eles pediram para que algumas ações do seu governo, do governo do seu pai, não tivessem continuidade. Altos impostos, carga tributária muito pesada sobre o povo, altos trabalhos, praticamente quase como que trabalho escravo. E aquele homem não atendeu o que o povo queria. Então o povo se uniu em torno de um outro homem que nós vamos estudar hoje, chamado Jeroboão. Jeroboão, quem era ele? Em que ele trabalhava? Por que foi perseguido? Onde se refugiou? Não percam logo mais no Globo Repórter, né? Parece legal. Jeroboão era um trabalhador. Trabalhava tão bem que a própria liderança de Salomão o recomendou, e Salomão o coloca como chefe do trabalho forçado. Sua mãe era viúva, era o cara que sustentava a família e a casa. O que era chefe do trabalho forçado? Ele forçava boa parte ali, uma tribo por mês, enviava os seus filhos para trabalharem nas pedreiras, com as madeiras, nos carregamentos, nas construções. E ele fazia esse trabalho forçado, praticamente um trabalho escravo, onde forçava os israelitas a trabalharem para o rei. E Jeroboão não aguentou mais ver isso.
começou a discordar desta política de Salomão. Em outras palavras, espera um pouquinho, nós éramos uma nação que éramos escravos lá no Egito e praticávamos trabalhos forçados no Egito, e o nosso Deus nos libertou disso, trazendo para uma terra onde mana leite e mel, onde nós podemos viver bem com a nossa família. Agora, dentro da nossa própria terra, vamos escravizar nossos próprios irmãos, e eu vou ser chefe disso? Ele se revolta contra Salomão. E Salomão certamente começa a persegui-lo e ele tem que buscar asilo político numa outra nação. Vamos ler isso no texto bíblico. 1 Reis 11, de 26 a 40, começa uma das nossas grandes leituras que vamos ter aqui hoje. Acompanhe comigo nas telas. Eu estou usando aqui a tradução da Nova Versão Internacional. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo, que era um aterro ali, e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Imagina uma muralha que cerca uma cidade. Trabalho forçado, trabalho alto, trabalho pesado. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes à tribo de José. Acontece que Jeroboão, já revoltado com isso, um dia ele se encontra com um profeta, o nome do cara era Aías. Este profeta encontra Jeroboão, pega uma capa de si, eles gostam muito de trabalhar com símbolos e figuras, para a coisa ficar bem clara para a pessoa. Ele pega aquela capa e a divide em 12 pedaços, e fala para Jeroboão, pegue 10 para você. Pois bem, o Deus de Israel vai dar todas essas tribos nas suas mãos, e uma vai continuar. No caso, uma porque Benjamim era uma tribo muito pequena e estava anexa a Judá. Então, no caso, seriam 2, iriam ficar com a descendência de Davi através de Salomão e seu filho Robão. Mas você vai governar 10 tribos. Imagina um homem que recebe uma palavra dessa, já está contrário ao sistema político e à opressão que o rei vinha exercendo. Certamente essas coisas começaram a vazar. Essas coisas começam a aparecer na boca do povo. Certamente o povo começa a ver em Jeroboão talvez um novo líder. O que acontece, 1 Reis 11, 33 diz, farei isso, o profeta dizendo, em nome do Senhor, porque eles me abandonaram o Senhor, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Note que o próprio Deus está dizendo que Salomão não estava obedecendo à lei do Senhor, como nós estudamos aqui no domingo passado. O boato correu. De alguma forma, Salomão viu em Jeroboão uma ameaça, e como todo rei tirano faz, tentou matá-lo. Jeroboão, então, busca refúgio no Egito. Provavelmente já tinha um povo descontente, ligados ali no coração com Jeroboão, mas Jeroboão tem que se salvar. 1 Reis 11, 40, diz assim, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Sisaque já não era mais o rei com quem Salomão tinha aliança. Lembra-se que Salomão fez uma aliança casando-se com a filha de um dos reis do Egito. Esse já é outra dinastia. Outra dinastia significa que ela não é mais daquela família, inclusive era de uma outra região que passou a governar o Egito. Esse rei não tinha aliança alguma com Salomão. Ora, Salomão pagava tributos para o Egito, o que não aconteceu após a entrada de um novo rei. Então começaram a ter cismas ali entre eles. E então, esse homem busca refúgio no Egito e o cara recebe. Assim que Salomão morreu, tem essa convocação de uma assembleia, lá nas terras do Reino do Norte, uma terra menos favorecida no governo de Salomão, e Roboão, que é o filho de Salomão, que substituiria Salomão no trono, ele é convidado para participar. Jeroboão, os nomes são muito parecidos, né? Jeroboão, que é esse rapaz que se rebelou contra Salomão, quando ele sabe da morte de Salomão, ele retorna rapidamente e acaba se tornando um referencial, um líder para essa revolta popular que estava acontecendo nas terras do Reino do Norte. Em 1 Reis 12, diz assim, versículo 1 ao 4. Roboão, que é o filho de Salomão, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, dá para vocês notarem a diferença dos nomes, né?
São muito parecidos, né? Roboão, Jeroboão, esses nomes antigos são assim meio, né, parecidos, né? Você vê, por exemplo, Anésio, Schwarzenegger, é muito parecido, não é? É muito parecido. Meu painho confundiu, inclusive, era para ser esse nome meu, ele não entendeu direito. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido o rei Salomão, soube disso, voltou de lá. E depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado e nós te serviremos. Note, o povo ainda queria deixar assim, Salomão, o Roboão, né, que é o filho de Salomão, nós aceitamos, você continue sendo o nosso rei. A questão é, tem que baixar imposto, tem que baixar o trabalho, tem algumas coisas que nós não estamos de acordo. Inicialmente eles procuraram o diálogo, mas o Roboão busca conselho com pessoa errada. Ele buscou conselho com pessoas mais idosas, mais velhas, e essas pessoas disseram um bom conselho para ele. Falou, ouve a voz do povo. Mas ele buscou conselho com outros rapazes da corte, e essas pessoas falaram, que nada, você que manda, você que é o rei. Fala assim, ó, se meu pai foi pesado, eu vou ser muito mais ainda. Foi isso que o cara fez. Um povo que não ouve o rei, um rei que não ouve o povo, não passa a ser seguido de coração por esse povo. Ele ameaçou com mais repressão e tentou controlar o povo pelo medo. 1 Reis 12, de 13 a 15, acompanha a leitura. O rei lhes respondeu asperamente, meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo. Um rei que não ouve o povo é rejeitado. Qualquer político, qualquer governante, seja ele quem for, quando não ouve o que a população está pedindo, essa o rejeita. Os separatistas do norte se unem, se organizam, não seguiam mais a família de Davi. Agora eles se organizam e formam um reino com as 10 tribos que ficaram unidas ali. Jeroboão foi escolhido para ser o rei dessas tribos do reino do norte. Imediatamente ele tem que tomar algumas medidas. Medidas políticas, por exemplo. Ele organiza aquela cidade, Siquém, fortifica para ela se tornar uma capital provisória, enquanto Tirza estava sendo construída. Ele também fortifica algumas cidades da fronteira para poder organizar melhor a nação. Toma algumas medidas religiosas, porque tinha um problema. Com Salomão havia sido construído um grande templo lá em Jerusalém, e todo o povo descia anualmente para o templo para adorar. E Salomão fez uma coisa, ele mandou destruir todos os outros locais de adoração a Jeová que havia em Israel, para que aquilo se concentrasse totalmente em Jerusalém. Havia outros locais de adoração, você vê altares que Abraão criou, altares que Jacó criou, havia outros locais de adoração também. Gibeon, por exemplo, que era onde estava ainda o tabernáculo, os restos do tabernáculo, haviam outros locais. Mas Salomão centralizou tudo em Jerusalém. E agora, o que Jeroboão ia fazer? Então Jeroboão criou 2 cidades, uma mais ao norte, uma mais ao sul, Betel e Dan, para que aquele povo pudesse fazer peregrinações mais curtas e cultuar ali mesmo em Israel, e assim não poderiam ir para Jerusalém e ali, imagina, você mora num lugar super pobre, mora num lugar difícil, tudo mais, como estava o Reino do Norte. Aí eles vão para Jerusalém ver aquele negócio chique, lindo, bonito, organizado, tudo mais. Eles iam pensar, não, Deus está agindo aqui, não lá. É uma mania do povo de ligar a riqueza com a ação de Deus. E Jeroboão, querendo se prevenir disso, criou outros 2 lugares para que esse povo pudesse adorar nesses lugares também, e assim não ter o seu coração furtado. Tomou algumas medidas econômicas, a gente não sabe muito sobre essa área econômica, a Bíblia não narra muita coisa, mas certamente se a revolta era contra os altos impostos, certamente ele deveria ter baixado ali os seus impostos, tirando aquela carga tributária, e Jeroboão acabou governando Israel por 22 anos. Mas Jeroboão errou. No meio do caminho, esse homem, dentre as coisas que ele errou, ele procurou, como governante, estabelecer os caminhos da religião. E toda vez que política e religião se unem, a coisa não dá certo. Se tem um grande mal que acontece na igreja evangélica brasileira, é essa mistura de política com religião.
Política é política, religião é religião, separação de Estado e igreja é uma coisa muito importante, que muitos irmãos pagaram preço altíssimo ao longo dos anos para que isso acontecesse, e nós estamos fazendo tudo de novo. E ali o rei se interferiu na religião. Então, para dar força para a representatividade de Jeová entre eles, ele criou como que 2 touros, ou bezerros de ouro, né? Como para dizer assim, ali é uma espécie, como tinha uma arca da aliança, ali seria um suporte simbólico para o culto de Jeová, mas Deus não gostou disso. Outra coisa, Deus havia estabelecido que seriam os levitas que deveriam ser os sacerdotes. E ali para Jeroboão criar uma religião rápida, qualquer um que quisesse ser sacerdote, ele pegava e botava em cargos para ser sacerdote. Aliás, se tem uma outra coisa que eu reclamo bastante da igreja brasileira hoje, é a falta de preparo das próprias lideranças dos pastores. Parece que todo mundo hoje é pastor. Parece que é fácil ser pastor hoje. Faz qualquer cursinho, qualquer coisa, tal, pega uma Bíblia, abre em qualquer texto lá e o cara já é pastor. Não tem comprovação, não tem estudo, não tem história da vida da pessoa, não tem um histórico aprovado pela igreja, não cresce do meio do povo, não tem teologia, não tem estudo. É complicado isso que a gente vê nos dias de hoje, provocando tantas aberrações que você vê por aí. Isso estava acontecendo ali no Reino do Norte também. Isso desagradou o Senhor. E aí, então, Jeroboão, enfraquecendo a religião boa, no caso, o serviço a Jeová, estava sendo cada vez mais fraco, outros deuses começaram a ser adorados ali também. Isso foi fazendo com que ele fosse desviando dos caminhos do Senhor. Um dos filhos dele adoece. E ele chega para a mulher dele e fala: vá até o profeta Aías, aquele que tinha profetizado que ele seria rei. Vá até o profeta e procura saber sobre o nosso filho. Ele vai viver, não vai viver? Qual é a palavra de Deus sobre isso? Só que ele mandou a sua mulher ir disfarçada. Para ela não ser reconhecida como a esposa do rei. E essa mulher, quando foi, o profeta Aías já estava velhinho, bem velhinho, e cego, por causa da velhice. Acontece que quando essa mulher chega na porta, ela estava travestida, ela estava com outra roupa, ela estava com outra aparência. Este homem, quando ela chega na porta da casa dele, falou: entre, esposa de Jeroboão. Um profeta cego, mas que via. E o que ele faz? Ele denuncia os pecados da família de Jeroboão. Ele mostra esses erros, profeta que não tem medo de apontar o dedo para político. Ele mostra os erros daquele governo e diz que aquele governo seria julgado por Deus e tirado da história, que a família de Jeroboão não era capaz de continuar naquele governo. O texto do recado que ele manda, aqui temos o recado de um cego que via. Diz assim, 1 Reis 14, 7-9, diz assim o texto: vá dizer a Jeroboão que é isso que o Senhor Deus de Israel diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia os meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos que viveram antes de você. Às vezes, gente, a gente tira um governo, né? Sim! Né? Vocês conhecem isso, né? Põe outro pior. Tem umas nações que faz isso. Aqui no Brasil não tem esses problemas, né? Aqui não tem isso, mas tudo bem. Então, por alguma razão, vocês se lembram desse dia fatídico, quando o impeachment de Dilma, quando as pessoas ficavam lá, sim! Por que eu me lembrei quando eu era criança, assistia um programa do Silvio Santos, que a pessoa ficava lá numa cabine, sim! Eu lembrava disso. Continuando. Vai ter um showzinho desse de novo, acho que dia 2 de agosto, vai ter um showzinho desse de novo. Vamos fazer isso de novo. Meu Deus. Estou quase fazendo sinal da cruz aqui. Que obedecia os meus mandamentos, seguia de todo o coração, que era Davi, fazendo apenas o que eu aprovo. Você, Jeroboão, tem feito mais mal que todos que viveram antes de você. Pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Mulher volta, o filho de Jeroboão, na verdade, morreu. Uma crise se instaura no governo. Mas então,
continua-se aquela mistura de religião e política. Há um momento de uma cena em que Jeroboão vai cultuar a Deus diante de um altar que ele mesmo criou. É uma mistureba toda que ele começa a fazer na religião de Israel. Só que nesse instante, um outro profeta é enviado para falar com ele. O interessante é que esse profeta, nós não sabemos o nome dele. E eu gosto, inclusive, da terminologia chamada para esse profeta, um homem de Deus. Um homem de Deus vem e reprova essas atitudes de Jeroboão, e nós vamos ler isso no texto de 1 Reis, capítulo 13, de 1 a 10. Acompanhem comigo, as leituras são longas, mas eu preciso de citar essa base toda, porque nós estamos num tempo de estudo bíblico aqui. Vamos lá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Judá, Reino do Sul. Betel, uma das cidades onde tinha agora adoração no Reino do Norte, onde era Jeroboão. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, o profeta, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi que se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Isso significa uma grande profanação. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, o cara já mudou: interceda junto ao Senhor, o seu Deus. Nota que Jeroboão não servia a Deus, porque quando ele vê o profeta, fala: o seu Deus. Aqui a pessoa ficou nua diante de Deus e percebeu que não servia de jeito nenhum. Interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor. E o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa, coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada nesse lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. É interessante a gente notar o ardor e a obediência desse homem de Deus. A gente não sabe o nome dele. Fiel em tudo, nos mínimos detalhes do que Deus havia falado para ele. Não sabemos seu nome, só sabemos o seguinte: é um homem de Deus. Mas olha a continuação do texto. 1 Reis 13 agora, versículo 11. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Espera um pouquinho. O cara morava em Betel, lá não era onde estava tendo a religião errada, a corrupção, lá estava tendo a degradação do culto a Deus. E esse profeta não falava nada. Precisou Deus trazer um profeta de um outro lado, de um outro lugar, para falar ali. Vamos continuar lendo sobre esse profeta que via, mas era cego. Morava um profeta idoso ali, morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus lhe disse: eu não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo.
E o homem de Deus voltou com ele, foi comer e beber na sua casa, e quando ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desobedeceu a palavra do Senhor, e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, você vai ter uma desonra. Seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. Seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar notícia à cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desobedeceu à palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem um jumento para mim, e eles o fizeram. E foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. É meio antagônico as coisas aqui, né? Continua. Ele o pôs no seu próprio túmulo e eles se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão e que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. História trágica e até confusa. Me chama a atenção que um homem que começou o seu ministério como homem de Deus termina como o homem de Deus que desobedeceu a palavra do Senhor. Triste isso. Quanto ao profeta velho, o que ele estava fazendo lá? Por que razão ele não denunciava os pecados de Jeroboão? Uma das coisas que me faz pensar, quando ele pega o corpo do profeta novo e diz que vai enterrar no seu próprio túmulo, bem diferente de hoje em dia, se bem que hoje em dia há um comércio muito grande nessa questão de jazigos, não é? É caro hoje enterrar a pessoa, ter um jazigo. Naquele tempo era assim. As pessoas eram normalmente enterradas em valas comuns, coisas comuns, se cavava e ali se enterrava, mas quando se refere a um túmulo, se refere a um jazigo, como por exemplo Abraão, que comprou um terreno onde havia uma caverna, se não me engano, a caverna de Macpela, e ali ele enterrou Sara. Ou seja, enterrar uma pessoa dessa maneira, quando se refere assim, ao meu túmulo, é um terreno comprado, bonito, guardado. Os túmulos naquele tempo eram diferentes, eram mais formato caverna, né, do que como nós temos hoje, covas. Então isso significa uma coisa aqui para mim. Esse profeta velho tinha dinheiro. O cara, para ter um túmulo próprio, tinha dinheiro. Então o cara tinha dinheiro, ele era sustentado por quem? São conjecturas minhas. Por que razão ele, vendo os pecados de Jeroboão, não mostrou, não denunciou, não fez nenhum conflito contra o Jeroboão? Diferente daquele profeta Aías, que era cego, mas via, este profeta velho não era cego, mas não via, ou fazia de conta que não via. Morava lá em Betel, aquela idolatria toda, não fazia nada. Será que não é porque ele recebia ajuda financeira do rei, então ele não podia falar nada? Está de rabo preso com a política, então não pode denunciar. Será que nós não temos profeta velho hoje em dia? Eu me refiro
As situações que ocorrem no meio da igreja, em que você vê alguns pecados claramente colocados na nossa política e alguns pastores não podem denunciar porque eles recebem dinheiro ou influência desses políticos, por isso eles não podem denunciar a corrupção ali existente. Como é que vai denunciar o cara que ele trouxe no meio da igreja no culto e falou: irmãos, vamos votar nesse daqui porque ele é um homem de Deus? Como é que ele vai agora poder denunciar a corrupção do indivíduo? Engole coisas erradas e faz igual o profeta velho. Não vejo nada, não ouço nada, não sei de nada, eu não sabia. Agora, o profeta velho já foi profeta novo. Esse cara que é o profeta velho já foi homem de Deus. Já foi. Mas não é mais. E o homem de Deus? Ele começa a vida como homem de Deus que ouviu a palavra do Senhor e termina como homem de Deus que desobedeceu à palavra do Senhor. Essas são as leituras da palavra de Deus que eu queria fazer com vocês hoje. E daqui agora eu quero tirar algumas lições para nós. A história do profeta velho e do profeta novo, vou chamar de profeta novo, homem de Deus, tá? Essa história nos serve como figuras do que aconteceu com os outros personagens dessa história. Eu fiquei pensando, por que o autor bíblico, muitos anos depois, revendo a história, ele acha importante, dentre tantas informações que ele tinha, preservar esta informação que ela é antagônica entre o profeta velho e o homem de Deus. Por que ele narra isso num contexto de Salomão, Roboão, filho dele, e o Jeroboão, o rei que se dividiu? Por quê? Porque todos eles, o Salomão, o filho do Salomão, o Roboão, e o cara que se dividiu dele, o Jeroboão, também tiveram seu momento como daquele profeta novo. Também tiveram seu momento como aquele profeta que tinha um coração voltado para Deus, mas acabaram as suas vidas igualzinho o profeta velho. Ou como aquele outro que foi transformado no homem que desobedeceu a palavra do Senhor. Eles também foram um homem de Deus, mas que desobedeceu a palavra do Senhor. Por isso eu quero analisar a vida de cada um deles agora, desses três homens, Salomão, Roboão e Jeroboão, e dali tirar algumas lições que servem claramente para mim e para você, porque se aconteceram com eles, também pode acontecer com a gente. Primeiro, Salomão. Salomão, ele teve um sonho, você deve conhecer isso no início da história dele, todo mundo sabe dessa história, desse sonho de Salomão. Deus chega para Salomão e fala: me peça o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão chega para Deus e fala: Senhor, eu não vou te pedir riqueza, não vou te pedir morte dos meus inimigos, não vou pedir nada, eu vou pedir sabedoria. E Deus se agrada disso e diz: olha, como todo mundo me pediria outras coisas, mas como você não pediu riqueza, não pediu vitória sobre seus inimigos, não pediu nada disso, mas pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Mas eu também vou te dar riqueza, vou te dar poder, vou te dar tudo isso, porque mesmo você não tendo pedido, mas eu vou te dar sabedoria. Salomão acordou e viu que aquilo tinha sido um sonho. Lembre-se, foi um sonho. Eu acredito que aquele sonho expressou muito bem o coração do Salomão. Salomão era isso, gente. Domingo passado eu aqui detonei um pouquinho Salomão, né? Mas eu quero voltar aqui na história. Salomão no seu começo, homem de Deus, coração para Deus, homem de paz, um homem que amava Deus, um homem que queria ter sabedoria, que amava o Senhor, que queria seguir os caminhos do seu pai Davi, que é um referencial para todos os outros reis em Israel, seja do norte ou do sul, qualquer um deles, Deus dirige através desse modelo chamado Davi. Salomão tinha tudo para ser um Davi II, tinha tudo. Então eu acredito que o coração do Salomão foi esse.
Mas tudo ficou só no sonho. Não saiu dali. Ele perdeu aquele coração disposto de fazer a vontade do Senhor. Ele abandonou os princípios da palavra de Deus. Tudo ficou só no sonho. Então, meu querido, eu quero dizer agora para você, que algum dia na tua vida já sentiu algum chamado, que algum dia na sua vida já teve alguma situação em que você percebe claramente que era uma direção de Deus, seja para o seu casamento, para a sua profissão, para o seu dom pessoal, seja qual área da sua vida for, aquele coração você não pode perder, porque se você perder aquele coração, isso desvirtua completamente o seu caminho. Por isso aqui fica a minha recomendação: volte a obedecer a Deus como antes. E aqui entra o tema de hoje. Não deixe que o seu coração envelheça. E que tudo que Deus te falou, fique só no sonho. Alguns de vocês, agora eu quero falar com os casados, não com quem é solteiro. Vou falar de sonho de casamento, mas com o casado. Tenta lembrar, tá? Tenta lembrar. Muitos anos atrás, quando você sonhou se casar. Quantos casados temos aqui? Casados? Vamos lá? Casados? Muito bem, muito bem. Vocês se lembram da primeira vez que vocês se viram? Vocês se lembram disso? Você sabe que eu acredito em amor à primeira vista. Acredito, porque eu me apaixonei no primeiro dia que eu vi a Magda. Primeiro dia que eu vi, eu me apaixonei. Eu acredito em amor à primeira vista. Vocês se lembram da primeira saída de vocês juntos? Eu estava tão nervoso quando eu saí com a Magda. Aliás, sendo honesto com vocês. Assim, eu me tornei depois amigo da Magda, nos tornamos amigos por muito tempo. Eu tinha medo de dizer para ela que eu gostava dela, porque ela ia falar, não, você é meu amigo. Tal. Eu não queria perder a amizade, achei que ela ia perder a amizade. Né? Eu ainda carregava comigo um trauma de adolescência. Eu era lá da igreja. Deixa eu contar. Gente, eu vou confessar um negócio, meu pastor aqui agora. Pastor? Eu estava na escola e eu me apaixonei por uma menina na escola. A gente era batista, né? E aí tinha uma menina presbiteriana. Eu não sabia o que era isso. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Eu falei, mãe, tem uma menina na escola, ela é presbiteriana. O que é isso? Ela falou, é primo. Né? Briguinha de batista presbiteriano. Mas eu me apaixonei pela menina. Aí, pastor, eu sei que assim, é assim, que na igreja a gente é ensinado, né? Você vai namorar, pede conselho. Eu não fiz isso, pastor. Aí, eu falei com meus amigos. E aí meu amigo foi e disse para ela, e no dia que meu amigo falou para ela, o Anésio gosta de você. Eu estava passando atrás dela, e ela falou assim, o Anésio? Ai, credo. Mais uma confissão para o pastor. Pastor, eu sei que eu era organista da igreja, mas eu fui para casa, não fui ouvindo Aleluia de Handel, essas coisas, sabe? Eu fui, coloquei Casey and Sunshine Band cantando Please Don't Go. Por isso você me via lá dedicado na igreja, nos cultos, tocando, chorando para Deus. Era essas coisas. Com esse trauma na cabeça, eu fiquei com medo de contar isso para a Magda. E ouvi de novo, Anésio, ai credo. Então, peguei amizade e tudo mais. Mas eu me lembro quando a gente, na verdade, ela que se declarou para mim, porque senão eu não queria declarar para ela. Quase caí duro no chão quando eu fiquei sabendo. Mas quando a gente saiu pela primeira vez, entenda bem, eu sou da moda antiga. Eu ia falar com o pai dela, enquanto não falar com ela, ei, sogrão está aí hoje, olha lá. Lembra, sogrão? Lembra? Foi difícil encarar o sogro. Então, depois de conversar com o pai e tudo mais, foi a primeira vez que eu segurei na mão dela. Nunca tinha nem sequer dado um beijo. Falar com o sogro primeiro. Aí eu me lembro que eu, tão nervoso que eu estava, que eu fui dar tchau para ela, eu olhando, sabe quando você está assim, querendo ser romântico, né? Olhando para a pessoa e dizendo, sabe aquela coisa, bem assim, né? Olhando nos olhos, pega a mão e vai dar um beijo. Eu estava tão nervoso que eu beijei a minha mão e não a dela. Coisa que acontece. Você se lembra do seu primeiro momento? Vocês não criaram sonhos? Vocês não sonharam casar-se? Vocês não fizeram planos?
Não é? Não foi assim, não foi tão gostoso. Isso é sonho, é maravilhoso. Só tem um problema. Durante a infância toda, a gente sonha com tudo isso nos desenhos. E aí, como que é o fim do desenho? Eles se casam. Mas aí é o fim. E ninguém sabe o que acontece depois disso. Será que a Bela e a Fera tiveram DR? Não é? O que acontece depois que se casam? Os desenhos não nos mostram isso. E aí, parece que alguns, o grande sonho era se casar. Era a festa, era o evento, e depois que casa, não tem mais sonho nenhum para o resto da vida. Ou seja, todo aquele romance ficou só no sonho. Não se concretizou, não trouxe nada além disso. Quais são os sonhos que Deus colocou na sua vida e que ficaram só nos sonhos? Alguns de vocês estão na área profissional. Você sonhou ser alguma coisa, foi para a faculdade, estudou, ralou para caramba, chegou o famoso dia, o dia da formatura, você levanta o canudo, formou, grita, joga o chapéu e ficou só ali. Hoje em dia você nem sequer lê um livro na área em que você se formou. Ficou só no sonho. Tem gente que sonhava muito, ou casais, tem um outro momento da vida do casamento, quando a gente sonha os nossos filhos. Idealizamos os nossos filhos, vem o filho, o quartinho do bebê, aquela coisa linda, maravilhosa e tal, né? À noite, né? Que você faz as crianças, naná, que lindo! Hoje eles cresceram, se tornaram adolescentes, você vive o teu trabalho, não tem tempo para eles, não bate papo com eles, não conversa com eles, não passa nada para eles. Aquela sua ideia toda de uma família unida, relacionada, que se conversa, que são amigos, ficou só no sonho. Então, apesar de tudo isso que eu estou falando de modo negativo, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que ainda dá tempo de não permitir que essas coisas fiquem só no sonho. Ainda dá tempo. Por quê? Se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus está insistindo com você para que você não desista. Não desista. Que os seus sonhos ainda possam se concretizar, sonhos que Deus colocou no seu coração, possam ainda se concretizar, para que você não seja como um Salomão, que a coisa só ficou no sonho, mas que você possa se concretizar e fazer o melhor de Deus que Ele planejou para você aqui. Amém? Amém. Segundo, Roboão. Roboão, o erro dele foi ter sido mal orientado. Você conhece a história, quando ele foi desafiado a mudar o seu plano de governo, a sua maneira de governo, não seguir a própria maneira de seu pai. O que Roboão faz, ele busca conselhos e ele acata os conselhos que ele queria e não os conselhos que lhe foram dados. Pessoas mais experientes aconselharam para ele: ouve o povo, dá uma diminuída, desacelera aí algumas construções do governo, vai ouvir o povo que está pesado. Ele não quis ouvir. E ele foi ouvir gente que mandou desprezar o povo. Foi mal aconselhado. Minha pergunta para você: com quais conselhos você alimenta a sua mente? Minha avó já dizia: diga-me com quem andas, que eu direi com quem andas. Né? Não, que eu direi quem tu és. Quem são os seus mestres? A quem você está dando ouvidos? Quem você escuta? Quem são os seus gurus? Quem são as pessoas que estão alimentando a sua vida? Cuidado com as más companhias. Já diz nas Escrituras Sagradas, Coríntios 15, 33, diz assim: as más companhias corrompem. Eu até cortei o texto aqui para você entender claramente o verbo, a força do verbo. As más companhias corrompem. Há um entendimento interessante hoje em dia, que eu queria repartir aqui com você. Você é uma média das 5 pessoas a quem você mais ouve. Quem são essas pessoas que você mais dá ouvidos?
Detalhe, se no meio dessas 5 pessoas tem uma pessoa que você dá ouvidos e não é uma boa companhia, não é um bom conselheiro, uma delas já significa 20% de coisa errada que pode acontecer com você. 2 delas, quase metade dos seus passos vão ser passos errados. Roboão ouviu todos os conselhos, deu tudo errado na vida dele. Então, quem são as pessoas que você ouve? Com quem que você está andando? Será que você não está andando com gente ruim? As más companhias corrompem. Nós somos o que nós nos alimentamos. Nós somos o que nós lemos. Nós somos o que nós damos ouvidos. O que você anda lendo? O que você anda assistindo? O que doutrina a tua vida? Quem são os seus formadores de opinião? Quem são aquelas pessoas que, quando ele fala alguma coisa, realmente mexe com a tua cabeça? São pessoas a serem seguidas? São pessoas que andam com Deus? São bons referenciais para você? Ou são más companhias que corrompem, como diz Coríntios 15, 33? Então, você precisa saber com quem você vai andar. Você está numa época de destruição no teu casamento. Quem que você vai dar ouvidos? Há pessoas que chegam e falam, não, é isso mesmo, não deu certo, sai agora, enfia o pé na jaca, né? Isso. Olha para a vida da pessoa e se pergunte, ele é um referencial para mim ou não? E aí? Uma coisa boa eu me acertei lá na minha adolescência. Eu segui bons conselhos. Meus conselheiros eram o pessoal da igreja. Meus conselheiros. Eu tinha amigos de escola, tudo mais, mas o pessoal da igreja me ajudava bastante. Teve uma época da minha vida que na escola montamos uma banda de rock. E todos os meus amigos puxavam a maconha e outras coisas mais. Eu, como sou mais rebelde que eles, eu nunca puxei. Você pode se rebelar para o lado bom. Por quê? Porque meus amigos da igreja me aconselhavam bastante. Lembra do Osnei? O Osnei era um deles que me orientava bastante. Falava, não, isso não é bom para você. Isso não é bom para você. Nunca nem sequer provei, não quis. Por que razão? O conselho do meu amigo foi interessante. Ele falou, olha a vida de quem se envolve com drogas. Vai na Cracolândia, dá uma olhada. Você quer sua vida daquele jeito? Ou você quer sua vida do jeito de alguém que cuida para ter um corpo saudável, uma vida saudável? O que você quer? E minha pergunta, quem você ouve? Quem são seus conselheiros? Ouvir pessoas erradas fez com que Roboão destruísse uma nação inteira, perdesse um reino todo e causasse uma divisão que nunca mais voltou. Então, ouvir pessoas erradas pode estragar teu casamento, pode detonar tua profissão, pode manchar o teu nome, pode fazer você se envolver com pessoas que você nem quer. É interessante notar, não sei se vocês acompanham, porque tem hora que enjoa, né? Esses processos todos de lava-jato, isso e aquilo. Tem gente ali que está presa, sim, porque teve amor ao dinheiro, sim, que corrompeu-se, sim, mas entrou de gaiato no navio. Aí entrou pelo cano. Foi o que aconteceu. Por causa de seguir maus conselhos. Como eu disse aqui no domingo passado, às vezes, quando você ouve maus conselhos e segue outras direções, eu disse aqui o perigo do dinheiro, quando ele encontra o caminho do teu coração, e aí começa a mudar o teu coração, começa a transformar você. Note, Salomão era um cara bom, amava a Deus, apaixonado por Deus, querendo servir bem o povo, se torna um rei tirano, massacrava as pessoas, trabalho escravo, gente que abusava, criou-se castas sociais tão diferenciadas, uma elite que fazia o que queria e depois um povão que pagava as contas daquela elite. Quem se tornou Salomão foi o momento Darth Vader de Salomão. Foi mudando a sua personalidade. Cuidado, maus conselhos podem levar você a transformar-se numa coisa ruim. Lembra do homem de Deus? O homem de Deus que desobedeceu a palavra do Senhor. Profeta novo, o profeta velho. Profeta que via, profeta que não via. A vida da gente pode ser transformada também, se nós seguirmos maus conselhos. Terceiro e último, Jeroboão.
Jeroboão foi o cara que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Foi Deus que viu o que ele fazia. O cara era bom trabalhador, o cara era gente do povo, o cara se revoltou contra a opressão social, revoltou-se contra a injustiça, ou seja, ele tinha aquele senso de justiça muito forte dentro dele, mas não tinha preparo para exercer o que ele exerceu. Enquanto que Roboão, o erro foi consultar gente errada, Jeroboão errou por não consultar ninguém, nem as Escrituras. Então, enquanto tem gente que erra por dar ouvidos a pessoas erradas, outros erram por não dar ouvidos a ninguém, nem as Escrituras Sagradas. Jeroboão errou por andar sozinho. Pedir conselho não é fraqueza. Tem gente que fala assim, não, mas Deus me disse. Não é ilusão sua. É na multidão de conselhos que tem sabedoria. Vou jogar muito aberto para vocês. Uma vez eu vi um irmão tomando uma decisão na sua vida. Eu queria orientá-lo, queria corrigi-lo, queria mostrar que aquela decisão não era a melhor. Ele então, para encerrar a conversa comigo, quando você chega para uma pessoa e fala, Deus me disse, você vai falar o quê? Deus falou, quem que sou eu para desfalar o que Deus disse? Mas eu encontrei uma outra saída. Porque ele, querendo encerrar a conversa, fez exatamente isso comigo. Não, mas Deus me disse. Eu falei, eu não acredito que Deus te disse. Você está enganado. Está claro que você está enganado. O que você faz, seus amigos não apoiam, tua mulher não te apoia. O que você está fazendo não te apoia. E assim, você me tem como teu pastor, eu estou te falando, eu também não te apoio. Você está errado. Não faça isso. Não vá para... Mas Deus me disse sim, eu tenho certeza. Eu falei, eu não acredito que Deus te disse. Tentando abalá-lo. Não deu ouvidos. Foi adiante. Detonou-se, estourou tudo. E aí volta com o rabinho murcho no meio das pernas, que nem diz minha avó. Mas a gente abraça, recebe e fala, vê se não erra de novo. Jeroboão não deu tempo de fazer isso. Só errou, até que morreu. Então, vença esse orgulho de ser super crente. Não existe super crente. O homem de Deus que ouve... Calma, não é bem assim a coisa não. Você é casado, o que a tua mulher diz? Você é casada, o que teu marido diz? Tudo na vida é parceria. O que teus amigos dizem? Busca essa sabedoria de Deus que está aqui, ó. Está na multidão de conselhos, como nós terminamos a mensagem domingo passado falando sobre isso. Está nessa multidão de conselhos. Então, não seja um solitário. Busque os amigos. Ouça bons conselhos. Dê ouvidos à palavra que o Senhor está te falando hoje, agora. Não seja como aquele profeta novo e não seja desobediente à palavra do Senhor, ao conselho do Senhor. Provérbios 15, 22 diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém, queridos? Eu quero terminar citando o último texto que foi o que nós terminamos no domingo passado aqui. Peço que você fique em pé comigo, por gentileza. Já estamos terminando. Eu vou terminar hoje da mesma maneira como eu terminei no domingo passado. Aliás, se você não ouviu a mensagem do domingo passado, que o tema é sim e não, onde eu falo sobre como obter sabedoria para vencer as ambiguidades da vida, que é um estudo sobre aquele lado obscuro da vida de Salomão, eu terminei dizendo o que eu quero terminar dizendo hoje para você. Meu querido, você pode ser sábio. Você pode ser sábio. Vai ler as Escrituras. Domingo passado eu terminei dando aqui para vocês, já depois de quase encerrada a reunião, cantamos e eu dei um conselho. Falei, lição de casa. O que era? Ler as Escrituras Sagradas mais. Alguns de vocês carregam a Bíblia até no celular, mas nunca lê. Nunca lê. Conta-se uma história de uma pessoa em que ela tinha um objeto de decoração de prata, caríssimo assim, né, na mesa da casa dela. O pastor foi fazer uma visita na casa dela. E aí, depois que o pastor foi embora, deram falta
daquele objeto. Um objeto fino, assim, de prata, bem fininho, né? E as pessoas ficam meio sem graça, né? Fala assim, o pastor roubou, né? Na minha casa. Passou, tá um tempo, deixaram para lá, durante a semana, procuraram, e nada de achar, nada de achar. No domingo, encontraram lá com o pastor, conversaram, meio sem graça, mas a mulher falou, não, eu vou falar com esse cara. Como o cara vai ser pastor, vai na minha casa e rouba, na minha casa, né? A mulher estava brava, assim, pastor, assim, por acaso, o senhor não pegou aquele nosso objeto decorativo de prata? Ele falou, peguei. E como você vai roubando? Assim, não roubei, eu deixei no meio da Bíblia. Da sua Bíblia. Ou seja, a pessoa não mexeu na Bíblia o dia inteiro. Vontade de fazer uma visita na tua casa? Vai ler, querido. Vai ler as Escrituras. Vai te fazer muito bem. É nela que está o conselho do Senhor. É nela que... ela que vai iluminar o nosso caminho. Ela que vai dar orientação para a nossa vida. Eu termino lendo o Salmo 1. Vamos ler juntos? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém.